irmãos. Aleluia. Soberano Deus, eterno Pai, Pai amado, Pai querido, eu te apresento aqui, Senhor, o teu servo, meu Pai, que está aqui para ministrar a tua palavra. Senhor, usa ele, Senhor, que o homem diminua e o Espírito Santo de Deus cresça sobre a vida dele. Meu Deus, desde já eu te peço, repreende, meu Pai, todo o mal da vida dele, toda a célula, aleluia, proteger, guardar o seu ministério, a sua família, a sua vida espiritual, a sua vida conjugal e a sua vida financeira. Deus, abençoa, meu Pai, em nome de Jesus. Amém. A paz do Senhor. A partir do versículo 17 até o versículo 19. Encontraram o livro de Abacuque? 17 e 19. Capítulo 3, versículo 17 a 19. Livro de Abacuque, capítulo 3, versículo de número 17 ao 19. Amém? Se você encontrar, é antes de Sofonias. Praticamente se achar Zacarias, você volta um pouco, é mais fácil de encontrar. Amém? Encontraram? O livro de Abacuque. Se encontrar Ageu, não vai se encontrar. Sofonias, aí vem Abacuque. Amém? Diz assim: ainda que a figueira não floresça, nem que haja fruto na vide, o produto dá livramento, o campo não produza mantimento, as ovelhas não sejam arrebatadas do aprisco, nos currais não haja nada, todavia me alegrarei no Senhor, exulto no Deus da minha salvação. É aqui que não é assim: o Senhor Deus é a minha fortaleza, e me faz os meus pés como da costa, e me faz andar alteramente, ou nas alturas. Amém? Você diz que Ele é a nossa força. Então, a mensagem é: o Senhor é a nossa força. Aleluia. O que é força? É força para a família, força para o jovem, força para todos nós. Força, vigor. Força, poder. Força, virtude. Força, quem é capaz. Força, para quem é valente. Força, são para os guerreiros. Então isso é força. Então quando a gente olha, é interessante quando a Bíblia fala sobre isso, irmãos, que o Senhor é a nossa força, nós somos capazes de sermos vitoriosos, de sermos abençoados. E a força não é de nós mesmos, a força vem do alto, a força vem do Senhor. Quando o salmista vai dizer: eleva meus olhos para o monte, de onde me virá o socorro? O socorro vem do Senhor. Glória a Deus. Então ele diz: eleva meus olhos. Então ele fala de altura. Então nós temos que nos preocupar com a força para a nossa vida, que nos qualifica, que agrega, que nos dá força, que nos dá vigor, que nos dá autoridade, que nos dá prazer. Como que não vencer o pecado, irmãos? Como que não vencer a fraqueza
sai com a força que vem do alto. Aleluia. Querem ler o versículo que eu disse? 2 Samuel, capítulo 22, versículo 33. Força para vencer o pecado. Força para vencer a idolatria, vencer o vício, vencer aquilo que embaraça, aquilo que atrapalha, aquilo que impede. Não é assim que está escrito? Aleluia. Então é na força de Deus que nós vamos desembaraçar a nossa jornada, a nossa vida. Eu não sei como você entrou aqui, eu não sei como está a tua força. Eu não sei como está o teu prazer para vir à casa de Deus, para adorar a Deus, para orar a Deus. Quer força? Aleluia. Você pode dar uma pausa no Senhor? Aí ele diz: parar meus pés lá em Abacuque, rumo da costa. Por que ele fala isso da costa? Aleluia. A costa é um antídoto, uma gazela, a mesma família. O andar dela é graciosa. Aleluia. Se a gente olhar para Provérbios 6, 5, você vai ver que a Bíblia diz sobre o andar da gazela. A gazela é rápida. E quando ela é fugir dos inimigos, montanha, no alto, no meio das pedras, uma agilidade. A gente tem que entender quando a Bíblia fala: se a gazela procurava se esconder no alto, se abrigar no alto. Então, o nosso abrigo, a nossa fortaleza, o nosso socorro, a nossa resposta, ela vem do alto. Nós não podemos, irmãos, estar olhando só para baixo, só para as coisas terrenas, porque se nós focarmos nos nossos problemas, nas coisas terrenas, nós não vamos ter socorro, Aleluia. nós não vamos ter resposta, nós não vamos ter fortalecidos. Às vezes as pessoas têm agilidade, têm força para caminhar, mas para outras coisas, prazer em outras coisas. E a nossa caminhada tem que ser por após, para nossas conquistas, nossa vitória, para Deus nos fortalecer, para Deus nos agraciar, para Deus nos abençoar. Você vê que Abacuque ele termina com que ele fala de música. O importante, adoração a Deus. Colocar os nossos pés para ir para a adoração a Deus. Quando Isaías entra no templo, Deus, ele disse, na visão inicial, viu o Senhor sentado num trono no alto, sublime do alto, e um coral de anjos que dizia assim: Santo, Santo é o Senhor dos Anjos. Aleluia. Ele
na visão ele começa, quando ele vê a visão, ele disse: ai de mim, que vou perecer, sou um homem de lábios impuros. Ele começa a confessar seus pecados, seus erros. Como Deus dá força, como Deus transforma. É isso que Deus quer fazer conosco. Pensar no alto, pensar na grandeza de Deus, pensar no reino de Deus, e adorar a Deus, e orar a Deus, buscar a força de Deus. Aleluia. E a Bíblia diz que o anjo tira voltar com Atenas. Atenas parece aquele de pegar gelo. Toca nos lábios de Isaías e diz assim: perdoar o sangue dos pecados. E de repente Deus, o Senhor olha para ele, aquele pecador, aquele homem. Alguns historiadores, alguns estudiosos, eu penso da mesma forma, dizem que era um homem que tinha lábios que chamava palavrão, homem imoral. Ele disse, e ele fala duas coisas. Ele fala dele e diz que além de mim, eu habito no meio de um povo de impuros lábios. E quando o Senhor toca nele, o Senhor pergunta: Isaías, quem enviarei? Quem há de por nós? Olha, está o Pai, está o Filho, está o Espírito Santo. Aí ele disse: eu. Quando temos a força de Deus, temos sede de Deus, sede do reino, sede de santidade, sede de pureza. Você pode dar um aplauso lá? Isaías 7, nossos pés. Sabe o que eu acho lindo quando a Bíblia diz assim: quão formosos são os pés que querem o Senhor gosta da obra. Não é os pés do pastor, não é os pés dos profetas, não é os pés das apóstolos, mas de todos aqueles que anunciam as boas novas da salvação. Glória a Deus. Os pés como da costa. O salmista diz: assim como a costa tem desejo pela água, assim minha alma por Deus. Aleluia. É isso que o salmista também diz, irmãos. Eu quero ler. Eu queria que alguém lesse aí na igreja para mim. 1 Crônicas, capítulo 12, versículo 8. Bem alto. Então, se alguém colocar aqui, leia para nós. Versículo 8. É porque eu vi que a Bíblia diz: se teus pés é que dá força, Gaditas se retiraram a Davi a um lugar forte no deserto, varões valentes, homens de guerra, para pelejar, armados com rodelas e lanças, eram como rostos de leões, e eles eram ligeiros como corças sobre os leões. era o que, irmãos? Guerreiros. Vamos para os guerreiros, Senhor, faça assim. Os guerreiros. Os guerreiros com força, dando cara de leão. Nós somos filhos do rei da tribo de Judá. A Bíblia diz que existe um falso leão, que é o de redor. Mas o leão da tribo de Judá é com ele que nos dá força. Aleluia. Cheiro das forças. Força. E a gente não tem mais força para
oração. Sabe o que é o declínio da família, o declínio espiritual? Quando nós vamos perdendo a força. Aleluia. Ele saiu do deserto, num lugar forte, num lugar seguro. Força. Uma força sobre os montes. Aquelas pedras não são dificuldade para a força. Parece que tem uma cola no pé. Quer ver? Preste atenção. Tudo que veio porque aqueles animais, família. Às vezes eu fico olhando aquele bicho tão pequenininho, parece que vai cair. Já desde pequeno, quando nasce, já são treinados. A mãe vai treinar para viver as montanhas. Ela desce, ela sai da montanha, mas quando ela vê o perigo, ela corre. Abrigo seguro. Você pode dar uma palavra ao Senhor Jesus? Lembre-se que ele diz: nos fará andar nas alturas. Por que ele fala assim? Salmo 18, versículo 33. Faz os meus pés como uma das costas e me põe nas minhas alturas. Aleluia. Pelo alto que me socorro. É abrigo seguro. De onde ele nos fortalece. Quando nos esquecemos que o Senhor é a nossa força, nós queremos a nossa força na carne. Nas alturas, vem a graça, vem o Espírito Santo. Glória a Deus. Vem resposta. Aleluia. Capítulo 21 de Gênesis. Deus diz a Abraão: Abraão tinha mais de 100 anos. O Senhor olha para Abraão e diz assim: eu quero teu filho de tanto amor, mas eu quero no Monte Moriá. A Bíblia diz que ele pegou o jumento. Olha lá, pode olhar lá. Caminhou no terceiro dia. Imagina alguém com 100 anos. Ele tirou a lenha, vou colocar no nosso corpo, pegou o terçado. Terceiro dia ele olhou e estava longe. Olha lá, foi verdade. Deus quer me sacrificar. Você imagina o coração de Abraão. Está nas alturas requer sacrifício, irmãos. Nosso tempo. Para ler a sua palavra. Para orar. Para vir para adoração. Você diz: Senhor, é por mais de 100 anos. Minha idade já está avançada. Como é que eu vou? Ainda de tudo, é o único filho que tu me deste. Ainda nem que subir o Monte Moriá. Em 3 dias caminhando no jumento. No terceiro dia ele olhou, estava longe. E quando ele chega no pé do monte, ele disse para o moço que estava com ele: ficar aqui. Olha o que ele diz: eu e o moço iremos lá e voltaremos. Quando ele é subido no monte, sabe Deus o que ele veio a pensar? Ele disse: mas se eu matar, Deus pode ressuscitar, Deus pode
mas cadê o cordeiro? Ele olhou para ele: Deus proverá. E quando chega lá em cima, Abraão amarrava o vinho, preparou a lenha, e o moço ficou olhando. Disse: mas se Deus proverá, eu estou vendo meu carneiro aqui. Estava lá em cima do Monte Moriá. Glória a Deus. Abraão deve ter se lembrado quando Deus disse assim, quando ele estava querendo desanimar, ficava meio pensativo. O Senhor disse assim: sai da tua tenda, olha para o céu, todas as estrelas. Ele disse: é impossível. A outra hora Deus aparece para ele assim. Ele disse: eu só tenho já. Ele disse: meu gerente, é só isso que eu tenho. Aí deve ter lembrado quando o Senhor disse assim para ele: está vendo a areia do mar? Consegue contar, Abraão? É assim a tua excelência. Glória a Deus. Quem vive nas alturas não perde a fé, não perde a esperança. Aleluia. Aconteça o que acontecer, imagine a cena: Abraão subiu. Amado, imagine a cena, o coração de Abraão. Ele amarrou o filho, colocou em cima do altar. Onde levanta, interessado, Deus fala: ei, Abraão, para! Aquela hora o cordeiro estava lá. Deus proverá, Deus age, Deus faz, Deus realiza. É por isso que nós temos que viver nas alturas. Nossas preocupações não têm que ser maior que Deus. É um Deus do impossível, é um Deus de milagre, é um Deus que realiza. Glória seja a Deus. Glória a Deus. Deus já não deu. Você imagina quem encarnar o chifre do carneiro lá em cima? Eu não sei como Deus transportou, eu sei que ele transportou. Você estava lá. Por isso que Deus tem que viver nas alturas. Aleluia. O Deus que deu força a Abraão subir com mais de 100 anos, ele te dá força, nos dá coragem, nos dá ousadia, nos dá um espírito forte. Aleluia. Força. Por isso que a força ela vive na jornada. Ela sobe e desce, mas ela não se cansa. Aí Isaías diz assim, Isaías 40, último versículo: os que esperam no Senhor renovarão as suas forças, correrão, mas não se cansarão, caminharão e não se fatigarão, voarão como asa de ave, voarão as alturas. Nessa altura, a águia tem uma visão do privilégio. Na tempestade, ela não enfrenta a tempestade, ela sobe acima das nuvens. Nem a tempestade, nem raio o atinge, porque ela está acima das nuvens. É por isso que a Bíblia diz sobre isso. Força. Eu queria que alguém abrisse a Bíblia no Salmo 43, versículo 3. Alguém pode ler? Força. Versículo 3. 43, 3. Salmo 43, 3. Envia a tua luz e a tua verdade, para que me guie e me leve ao teu santo monte e aos teus tabernáculos. Aleluia.
a sua verdade, a sua santidade é que nós estamos nas alturas. Não podemos viver de qualquer jeito. Para viver nas alturas, é isso que a Bíblia recomenda. Você já parou para pensar nisso? Jesus está voltando. Como que não vamos suportar? Como é que não vamos vencer todas as forças das trevas, forças negativas, força pessimista? É vivendo nas alturas. Glória a Deus. É de lá que eu sou. É de lá que me ajuda para a nossa família, para a nossa casa, para os nossos filhos. Irmão, às vezes Deus permite que a gente passe por situações, por circunstâncias, que a gente não tem como fazer nada. Aí Ele age. Glória a Deus. Sempre quando o profeta Elias estava lá naquele ribeiro, e eu vou falar com o povo, se chegava ele. Se Deus usou jumento, pode usar qualquer bicho, qualquer pessoa. Ele comia, tomava água no ribeiro. Aí Deus secou o ribeiro. Aí disse: Elias, vai para Serepta. Lá eu dei ordem para uma pobre viúva te sustentar. Além de pobre, viúva. Mas quando a gente vive nas alturas, a gente obedece, Deus vai fazer milagre, Deus vai prover. Glória a Deus. E por que Deus deixou secar o ribeiro? Porque às vezes Deus quer para a gente ver o que a gente não está vendo. O socorro dele para nos abençoar, abre portas. Ele é cheio. Ele pede água. Aí depois ele assim, disse para a viúva: eu quero que a senhora faça um bolo para mim. Aí ela diz assim: meu senhor, eu só tenho um pouquinho de farinha. Eu ia fazer o único bolo do meu filho. Espera a morte. Ela diz assim. Ela vai, olha irmãos. Ela vai, traz o bolo. Aí diz assim: assim diz o Senhor, que a farinha, o azeite não vai faltar. Glória a Deus. Porque ele estava vivendo nas alturas, acreditando no plano de Deus, na palavra de Deus, nas promessas de Deus. Não adianta murmurar. Mas sempre teve um murmurador. Sabe uma viúva bonita? Esse profeta lá na casa daquela viúva, já está de olho nela. Quando os outros fofoqueiros estavam falando, a viúva estava com fartura em casa, Deus abençoando, Deus guardando. Podia ter fome lá, mas na casa dela não tinha. Glória a Deus. Você pensa, nós temos que viver na doutrina. Vamos ficar de pé? O Salmo 120 eleva meus olhos, Senhor. De onde virá o socorro? Ele responde: o socorro vem do Senhor que fez os céus.